Bom dia, princesa! Como você está hoje? Espero que bem. Para nossa reflexão desta manhã, eu separei um versículo que está lá no livro de Salmos, no capítulo 10, verso 14, que diz assim: Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Me diz uma coisa, princesa. Você já foi machucada por alguém da sua igreja? Já foi humilhada, criticada ou mal compreendida? Se a sua resposta for positiva, você sabe na pele o quanto isso dói. Eu sei também. É triste, né? A igreja, como o corpo de Cristo, deveria ser um ambiente de paz e cura, um hospital para os doentes, ou seja, todos nós. Mas às vezes também pode ser usada para ferir. Nós não deveríamos ficar surpresas quando a nossa igreja nos fere, ao invés de nos ajudar a curar. Afinal, nós crescemos ouvindo que onde há presença humana, também há o potencial de erros, falhas, dores e mágoas. Mas é muito difícil não sentir a dor após ser magoada, não é mesmo? É por isso que eu sinto a necessidade de falar sobre esse tema. Porque após sermos magoadas, traídas, criticadas ou tratadas injustamente, é muito difícil não sentir. É muito doloroso, porque na grande maioria das vezes nós somos pegas de surpresa e pelas pessoas que menos esperamos. E por mais que lutemos, nosso maior desejo, a nossa primeira reação é querer fugir do lugar da ferida e não olhar mais para trás. O grande problema é que o lugar da ferida também é o lugar onde nós encontramos o nosso Abba, o nosso Deus. Infelizmente, muitas pessoas acabam abrindo mão do seu relacionamento com Deus e com o corpo de Cristo após terem sido feridas por seus irmãos de congregação. Talvez essa não seja a intenção, mas quando elas passam a evitar a igreja que congregavam, acabam ficando sem direção e se perdem do rebanho, o que com o tempo as afasta dos propósitos do Senhor. Por isso, se você foi magoada pelas pessoas da sua igreja, entenda que abrir mão de fazer parte do corpo de Cristo não é uma solução. Se você sentir necessidade de trocar de igreja e buscar em Deus a resposta para tal decisão, tudo bem, mas não pare de congregar simplesmente. Não desacredite da igreja, não desacredite da capacidade que o corpo de Cristo tem de ser hospital, de ser local de cura, crescimento e fortalecimento espiritual. Entenda que a Igreja de Cristo não é um ambiente de pessoas perfeitas e que, eventualmente, nós seremos feridas e também podemos acabar ferindo algum dos nossos irmãos, mas que Deus usa situações como essas também para o nosso crescimento. Também entenda que o fato de nós sermos imperfeitos não é uma desculpa para que as nossas igrejas fiquem cheias de humilhação, ofensa, julgamento ou ações injustas que prejudiquem os nossos irmãos. Nós precisamos aprender a viver em corpo, de uma maneira que agrade ao Senhor. Princesa, se em algum momento você foi ferida pela sua igreja, pelos seus irmãos, eu gostaria que você se lembrasse de algumas coisas. Primeiro, sua identidade está em Deus. O que alguns pensam, julgam ou falam sem compreender sobre você não determina quem você é. A verdade sobre você está no seu Pai e somente nele. Segundo, o seu Abba, o seu Pai, é justo, ele é a própria justiça. Você não precisa criar meios para se defender, bater boca ou arrumar confusão. A justiça vem do Senhor no tempo certo e não uma justiça vingativa, sabe? Mas uma ação que é justa, que pune as nossas ações, porque todas as nossas ações têm consequências. E terceiro, não use essa experiência que você teve nessa igreja, com esses irmãos, para julgar o seu Deus ou para estabelecer um padrão em relação a todas as outras igrejas, achando que em todas as outras igrejas você terá esse mesmo tipo de problema e que isso gere um trauma e te prejudique de frequentar uma igreja.
Tenha sempre em mente que as falhas humanas e as nossas dores não devem pautar a nossa visão sobre Deus e sobre o nosso relacionamento com Ele. Princesa, não desista do corpo de Cristo porque você foi ferida. Não desista do seu relacionamento com Deus porque pessoas te feriram. Foque seus olhos no seu Pai, pois lá estará toda a verdade sobre o Evangelho e sobre você. E também seja o tipo de irmão que busca encorajar e ajudar, ao invés de ser aquela que só machuca. Nós podemos fazer a diferença em nossa igreja, amém? Princesa, que nada nos afaste de viver em comunhão no corpo de Cristo e que nós possamos aprender com Jesus como viver nesse corpo. Amém? Tenha um dia abençoado e até amanhã.